sou de uma época que eu comecei a frequentar estádio, na verdade, em 2009. Então, desde aquela época já tinha os bandeirões, era uma expectativa quando a Gaviões anunciava bandeirão novo. E hoje em dia tá bem limitado, né? Até questão, eu não peguei a época, mas era lindo a questão de bandeirão de mastro. As bandeiras de mastro deixavam uma festa bem bonita. E cada dia que passa, a tendência é o futebol raiz, infelizmente, morrendo mesmo. Infelizmente é assim, né? É o que sobrou pro povão. O futebol sempre foi um divertimento de povão, principalmente no Brasil, mas muita coisa mudou. Hoje ele é o grande negócio de entretenimento do século XXI. Hoje ele tem estádios elitizados, futebol, tem a venda dos direitos de televisão mais importante do que a presença de público nos estádios. Então, o que sobrou para o torcedor com menor poder aquisitivo é isso, é fazer festa em aeroporto, é acompanhar treino aberto, é acompanhar jogos que não são da categoria principal do clube de futebol. Eu, particularmente, acho muito pouco. Acho uma ideia muito pobre. Acho que, inclusive, os próprios estádios deveriam ter mais setores populares, destinados, inclusive, a torcedores civis, não só torcedores organizados, né? Torcedor não é todo torcedor que é torcedor organizado. Tem torcedor com poder aquisitivo baixo e que quer simplesmente ir por conta, como eu, por exemplo, sempre fiz quando era garoto e já não consegue mais. E não é só isso que você não consegue mais. Você não consegue mais levar um amigo que eventualmente esteja visitando a sua cidade, já é difícil os dois sentarem juntos. Você precisa de plano de torcedor, de fiel, de avante, seja lá como você chame isso. Então, infelizmente, esse acesso está dificultado. Ao torcedor de poder aquisitivo baixo sobrou muito pouca coisa. Essas atitudes tomadas pelos clubes, infelizmente, não contemplam o tamanho dessa paixão. E mesmo essa falácia de que, na média, o ingresso sai mais barato quando você é um sócio de plano de torcedor, isso é uma falácia, porque nem sempre o torcedor de poder aquisitivo mais baixo tem esse dinheiro para pagar tudo de uma vez, para pagar uma mensalidade. Eu, por exemplo, quando era um torcedor de 16 anos, era office boy, eu só tinha um dinheiro para aquele ingresso. Não adiantava você me oferecer plano de torcedor, qualquer coisa aí, que na média fosse mais barato. A média, para mim, não interessava. O que interessava era o dinheiro que eu tirava do bolso no dia, no mês, e isso acontece, infelizmente, com a grande maioria do povo brasileiro, né? Que é um povo pobre. Então, sem dúvida, há sim uma elitização. Faz bem. Eu acho que tirou muito acesso de muitas pessoas que era um ingresso mais barato, né? Era uma coisa mais do povo ali, era um ambiente que era diferente, né, dos torcedores ali. Eu acho que ter acabado com isso foi uma coisa ruim. O preço abusivo dos ingressos. É óbvio que não dá mais, não tem mais como numa realidade de Série A, com os gastos que se tem para você fazer futebol, salário, tudo que envolve futebol, não tem mais como você colocar ingresso a R$1, não dá mais. É uma coisa que você pode colocar pontualmente num jogo específico, numa situação muito específica, que você sabe que você vai perder um dinheiro, mas tudo bem, aí beleza, é específico. Né? Mas agora, tu não precisa colocar um ingresso, é tão necessário assim, a Conmebol vai morrer se ela não colocar um ingresso a 1.000 e não sei quantos dólares, né, na final de Libertadores, né, um ingresso que foi não sei quantos % mais caro do que da Europa League, né, do que da Champions. Então, para mim, o ingresso da final da Sul-Americana entre Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino foi mais caro no ticket médio do que a final da Champions entre City e Chelsea. Isso é inacreditável, cara. Tipo assim, isso é uma coisa que é surreal, né? Aí é sacanagem. O padrão do Brasil é bem caro. Por exemplo, eu ia a cada 3, 4 vezes por mês no estádio. Hoje eu vou uma, quando eu consigo. Porque além de eu ir, eu vou com a minha filha também. Não é barato. O valor tá muito abusivo, tipo, para nós torcedor que tem que vir para apoiar, a gente tá pagando o preço de 3 ingressos fora daqui. Eu já fui em alguns estádios, inclusive do grandíssimo Pacaembu, né? A estrutura que os caras oferecem na Neoquímica Arena é muito boa. Eu não diria que vale o custo-benefício, porque infelizmente o ingresso tá caro. Ainda mais se você parar para pensar na situação do brasileiro, do povão, né? O time do povo e tal, é meio foda. Só que aqui eu acho que é a melhor estrutura praticamente do Brasil, cara.
aqui vale muito a pena. Então o ingresso, se você é fiel torcedor, eu acho que vale. Principalmente num jogo como esse, que é o Corinthians e Boca pela Liberta, jogo importante. Eu acho que o evento é bacana, mas o preço não cabe no bolso do povo. Mas eu acho que dá pra fazer um esforço, um jogo ou outro. E vale a pena pra você tentar conseguir o ingresso, porque nem sempre você vai conseguir. Nesse jogo aqui que teve, eu entrei assim no site 3 horas antes e mesmo assim eu não consegui, foi uma enrolação, consegui pegar em outro setor pra trocar com alguém. Então não é uma coisa assim que você vai pagar e você vai ter certeza que você vai conseguir o ingresso. É uma coisa meio que você tem que ir ainda assim na sorte. Até mais porque o site caiu, a estrutura não foi tão legal. Quando o fiel torcedor começou, na verdade eu adquiri o fiel torcedor por justamente não conseguir comprar ingresso para assistir jogos aqui na arena. Realmente sobrava só os ingressos mais caros. Aconteceu isso quando eu paguei R$150 para assistir um Corinthians e Santos num Paulista. Eu achei isso um absurdo. Eu falei, não, vou ter que comprar o fiel torcedor porque realmente eu amo o Corinthians, gosto de acompanhar. E para jogos pequenos, o fiel torcedor vale a pena. Mas para jogos grandes, tipo o de hoje, foi um transtorno conseguir esse ingresso. Eu quase fiquei sem, na verdade. Foi umas 4 tentativas para reservar e para realizar o pagamento, senão o ingresso voltava. Umas 4 tentativas também, isso tudo em torno de 20 minutos. Então eu achei mesmo que um absurdo, sabe? Tipo, era algo para facilitar a vida do torcedor e acaba trazendo transtorno também. Eu acho que eles poderiam melhorar esse sistema também do fiel torcedor, porque a gente paga caro e não tem um serviço de qualidade. Assim, acho que o Corinthians é o que menos oferta dos times grandes vantagens dentro do sócio torcedor. É bem pequeno mesmo e mesmo você indo bastante aos jogos, seus pontos no ano seguinte já viram bem menores porque eles cortam, né, pra forçar você a ir ao jogo. Então não serve pra nada, assim, basicamente. É um programa de sócio torcedor bem fraco, assim. É só relacionado aos jogos e nada mais. O sócio torcedor podia existir, mas eu não gosto de nada que me coage, nada que me obriga. Eu tenho família em Pernambuco, se eu quiser trazer um primo de Pernambuco para apresentar o Corinthians para ele ser corintiano, eu não consigo. Não consigo um ingresso para o cara sentar do meu lado. Isso não é liberdade. Eu acho que até por lei devia ter uma cota de ingressos sempre na boca da bilheteria. Ia ser difícil, ia ter fila, não importa, mas que pelo menos existisse. Todo espetáculo público, o cidadão deveria ter o direito de, ao passar na frente, ter a chance de entrar. Assim é com teatro, assim é com cinema, assim é com qualquer outra coisa. Não sou contra os planos de fidelização de torcedor, acho eles importantes num contexto de crescimento dos clubes. Agora a gente está falando aí da SAF, né, dos clubes serem empresas, sociedades anônimas do futebol. Eu acho tudo isso benéfico, mas acho que tem que ser parte de um processo. Não pode haver coação. O que acontece hoje é coação, você é coagido a fazer parte desses planos, senão você está fora, né? Então o primeiro ponto é a coação, e o segundo ponto é que esses planos de fidelização dão muito pouco ao torcedor. É muito vem a nós e ao vosso reino nada. Não dá um brinde, não dá uma camisa, não dá uma possibilidade de um almoço com os jogadores, não dá uma visita monitorada ao estádio em dia que não tem jogo, não dá uma visita ao memorial, não se oferece nada. Eu acho que está na hora dos clubes pensarem um pouco no vem a nós, no ao vosso reino, né? Só o vem a nós. Ao vosso reino eles não querem nada. E o torcedor é apaixonado, mas não é bobo. Uma hora cansa. As gerações se cansam. Eu acho que atualmente está bem caro, né? Então, eu particularmente guardo para os jogos mais importantes. Então, o custo-benefício para um jogo de Paulistão, um jogo menor do Brasileirão é bem baixo, assim. Então, o clube também não oferta muita vantagem para quem é sócio, então eu acho que não é um bom custo-benefício mesmo para um jogo grande como é o de hoje. Eu falo que não dá é para exagerar, né? O ingresso vai ter que ficar R$30, vai ter que ficar R$40. Porra, R$40 para um cara que é de baixa renda é salgado? Muito. Né? Mas agora, porra, o que não dá é para colocar 200. Quer dizer, esse que é o grande problema. Aí é uma burrice porque ninguém vai. Né? E eu acho que a final aí, já voltando para o ponto do grande espetáculo, né, do grande evento, a final da Sul-Americana é uma prova disso, né, cara? Foi um fiasco. Né? A final da Sul-Americana
o estádio inteiro estava vazio, inteiro, né? Alguns torcedores de número considerável do Atlético Paranaense e poucos torcedores do pessoal do Bragantino. O resto do estádio completamente vazio. Pela história do Corinthians, por ser o time do povo, não faz sentido o ingresso no setor oeste, por exemplo, custar R$600, como eu vi hoje. Eu acho que se eu não tivesse o fiel torcedor, eu não viria aqui na Arena Corinthians, porque realmente é uma coisa que tá absurda os preços. Eu paguei 117 para ficar no setor leste e tipo, já achei um absurdo. Então imagina o tanto de torcedor fanático que realmente ama o Corinthians, que tá tendo acesso limitado. É como se fosse tirar o amor da vida do cara por questão de ingresso, sabe? Eu acho que ele elitizou demais e tá bem exagerado essa questão. Eu acho que o clube querer cobrar o preço dele, eu não acho tão errado. Porque, toda essa estrutura, todo um clube inteiro, a gente não tá falando só do time masculino de futebol do Corinthians. Tem um clube inteiro em volta. Inclusive bancando outros esportes, inclusive bancando não só essa estrutura, né? As estruturas do clube e tudo mais. Até porque o Corinthians também tem ações sociais, né? Então, assim, ele querer cobrar mais caro por ser o que ele eu não acho errado. O problema é que o brasileiro não consegue acompanhar. Eu acho que esse é um problema. Creio que o clube ele siga as regras, né? Porque tem lá a porcentagem certa para certas leis, né? Como autismo, como portadores de deficiência, essas coisas. Então eu acho que já está justificado. Não precisa abrir para ninguém de baixa renda, não. Eu acho uma falácia essa história de que está fácil. Está fácil para quem tem acesso digital. Nós estamos num país que as pessoas, o grosso da população, nem arroz e feijão tem para comer. Então está fácil para quem tem internet, para quem tem todas essas facilidades. O povão mesmo, aquele povão presente nos estádios, que sempre foi a força dos clubes mais populares, está totalmente alijado. O espaço reservado para ele é muito restrito. Ele tem que ser de torcida organizada, senão ele não consegue ingresso para jogo bom. Essa é a verdade. Então, eu não vejo grandes facilidades. É disso que nós estamos falando. É de um divertimento que antes era o divertimento do povo e hoje, infelizmente, não é mais. Mesmo do ponto de vista da televisão, você tem que comprar pay-per-view, você tem que ter internet, você tem que ter... pelo menos a TV aberta já não mostra, não tem a mesma oferta que tinha, né, de futebol. Então, é esse o momento que nós estamos vivendo. É uma elitização que não se restringe só ao estádio. É elitização para acompanhar o futebol hoje. É muito mais caro hoje acompanhar futebol. No momento em que na televisão só vai passar o jogo do principal time que está em evidência e você não tem mais a cultura de ir no estádio, tu vai afunilando. E tu vai deixando de, como vocês bem falaram, né, cara? Você vai deixando de, vamos dizer, regar essa cultura do futebol. Acho que ainda temos muito isso, né, cara? A gente ainda vê, né, preços, digamos assim, populares, mas não mais numa Série B, não mais num Campeonato Paulista. A gente vê numa Copa São Paulo, a gente vê numa quarta divisão, a gente vê numa Série B de Carioca, né? Então, é muito preocupante isso, né, cara? Porque a partir do momento que você não semeia, né, essa paixão do cara de, porra, por que o cara ele torce para um time que hoje está mal? Porque ele cresceu acostumado a ir nos estádios, né, cara? E ver o time dele jogar com um familiar e tudo mais. Se você mata isso, você talvez esteja, como vocês bem falaram aí, mano, tipo assim, tu tá meio que matando a galinha com o ovo de ouro, né, mano? Tipo assim, porque você não vai estar alimentando esse desejo do torcedor de ir ao estádio de uma maneira geral. Uma geração que, por exemplo, não frequenta estádio. Meu filho é uma exceção, é um frequentador de estádio. Tem muito pouco colega do meu filho que gosta de futebol nacional. Na minha época, todos nós gostávamos. Todos nós tínhamos o nosso time. Essa questão da qualidade também. É uma geração muito ligada nessas coisas. Enxerga como um produto. Nunca enxerguei futebol como um produto. Enxerguei como paixão. Não me interessa se o jogo era bom ou se não era. Eu gostava do meu time. Hoje não. Hoje tem esse conceito de ver craque, de ver plástica, de ver jogadas. E essas jogadas estão fora. Não porque nós sejamos piores que os europeus. É que o dinheiro está lá.
O tal do trio MSN, que fez sucesso há um tempo aí, com Messi, Suárez e Neymar, tinha um argentino, um brasileiro e um uruguaio. Eles só levaram porque tinham dinheiro. Então não é essa a questão, nós não somos piores do que ninguém. Só que nós somos exportadores de pé de obra. E as futuras gerações estão enxergando a convivência com o futebol de uma maneira muito diferente. Então, é isso que o futebol brasileiro precisa abrir o olho. Está acontecendo com as nossas gerações o que acontecia antigamente com os torcedores de outros estados do Brasil, que torciam para os times do Rio e de São Paulo, até mais do Rio, né? Os times do Rio sempre foram mais nacionais. Essa história do maranhense que torcia para o Flamengo e para o outro clube, hoje está sendo o cara que torce para o São Paulo e para o Liverpool. Eu acho uma aberração. Para o meu gosto, é uma aberração. Mas eu entendo, porque é o momento que se vive hoje, é a oferta, é a demanda, e são os conceitos de uma geração que enxerga como um produto, como um espetáculo, quer ter o prazer da técnica, de usufruir da técnica do futebol. Aí, sem dúvida, claro, o futebol que é praticado em outros países é superior ao do Brasil, mas não é porque inglês é melhor que brasileiro. Quantos ingleses tem jogando nos times de ponta da Inglaterra? Não tem ingleses, eles têm jogadores de fora. De Bruyne não é inglês, Benzema não é inglês, Vinícius Júnior não é inglês, né? Ou não é espanhol, ou não é francês. O Paris Saint-Germain, o que tem de francês lá? Tem um só, né? que é o principal mesmo, mas do futebol francês. Mas tem também o Messi, que é argentino, tem o Neymar, que é brasileiro. Então está tudo globalizado e a gente está perdendo essa corrida. E, infelizmente, é uma situação que o futebol brasileiro demorou para acordar e agora se encontra nessa situação que nós nos encontramos hoje. É um processo. Eu não tenho dúvida de que está diminuindo esse apego e daqui a uns anos a gente vai ter um outro tipo de relação do torcedor com o futebol nacional, como já temos hoje em relação ao que era em outros.